Transporte ativo. Aproveita, se inscreva no canal e deixa seu like. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o transporte ativo e a gente vai entender suas características primeiro. A principal característica é a gente lembrar que esse tipo de transporte ele tem gasto de energia, ou seja, ele precisa de ATP. Além disso, ele vai contra o gradiente de concentração. E se ele vai contra o gradiente de concentração, ele vai precisar de uma proteína transportadora, a qual vai usar esse ATP para transportar as moléculas. Sendo assim, é preciso a gente lembrar assim, de uma forma muito clara que ele vai tender a manter a diferença de concentração. Ele quer que seja diferente, né? Ele quer que a diferença aconteça dessas moléculas, diferente do que a gente viu no nosso último vídeo em relação ao transporte passivo. A gente não pode confundir transporte ativo com o transporte passivo. É preciso a gente entender essa diferença dos dois. Vou deixar aqui um card para você que quiser entender também sobre o transporte passivo. Só que voltando aqui para o nosso transporte ativo, que é o nosso ponto de hoje, temos dois tipos. O primeiro é o primário e também temos o secundário. Esse secundário, a gente divide ele em dois, que a gente fala que é o cotransporte e o contratransporte. Em relação ao primário, o que é? Esse transporte primário, a gente vai lembrar do seguinte: a bomba de sódio e potássio. Todo mundo já viu falar dessa bomba de sódio e potássio. Se você não viu, a gente vai falar tudo sobre ela agora e você vai compreender da forma mais simples possível. O que acontece? A gente fala, né, que o sódio ele vai do nosso meio intracelular, que é chamado de leak, para o meio extracelular, que é chamado de leque. Ou seja, já anota aí que a gente vai falar muito leak e leque. Então, leak, meio intracelular, leque, meio extracelular. Já o nosso potássio, ele vai do leque para o leak. Ok, tranquilo. Só que o que acontece? A gente também tem uma quantidade de moléculas que está movimentando de um lado para o outro que é preciso a gente entender. Ou seja, 3 moléculas de sódio são mandadas para fora da célula, enquanto 2 moléculas de potássio são mandadas para dentro da célula. Suponha que a gente tem aí uma célula bem bonita, essa célula amarela que você está vendo, e a gente já sabe o que? Potássio está lá dentro. Ok. Enquanto o sódio está lá fora. Ok. Só que o que acontece em relação a esse sódio e a esse potássio? A gente tem a nossa proteína transportadora. Se a gente tem a proteína transportadora, a gente vai ter o quê? O sódio, que está lá dentro da célula inicialmente, que é o nosso Na+, enquanto o potássio está lá fora, que é o K+. E aí vai chegar o ATP. Chegou o ATP, ele vai pegar as minhas 2 moléculas do potássio e vai mandar para dentro. Ele vai pegar minhas 3 moléculas de sódio e vai mandar para fora. Na imagem a seguir, eu vou explicar isso, né? Que seria o processo depois do que a gente falou agora. Seria esse aqui, ó, bomba de sódio e potássio, mas depois que aconteceu o processo. Olha, a mesma célula que a gente viu anteriormente, só que agora, ó, chegou o ATP, igual a gente falou, né? E aí, quando o ATP chegou, ele já mandou, na verdade, aí as moléculas, né? Entrou os 2K, saiu os 3 Na+. Uma coisa que eu gosto muito de usar é falar cá dentro, na fora, que a gente consegue compreender isso, né? Então, 2K dentro, 3 na fora, que a gente consegue entender exatamente o que acontece nessa bomba de sódio e de potássio. Mas, então, o que é, gente, esse tal de cotransporte e contratransporte? A gente só vai ver mesmo aqui uma definição para você aí já anotar. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, é só falar que a gente faça aí mais vídeos falando especificamente desse transporte secundário. O cotransporte, a gente está falando o seguinte, é a movimentação que vai ocorrer na mesma direção que o sódio. Ele também pode ser denominado de simporte, enquanto o contratransporte, pessoal, ele vai ser o quê? A movimentação que ocorre o contrário do sódio e que pode ser aí também denominado de quê? Antiporte ou troca.
Essas são as nossas referências. Para baixar seu mapa mental, acesse o Instagram @anatofísio ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Espero você no próximo vídeo. Aproveita, se inscreva no canal e deixa seu like.